Turma, sou o professor Souto, estamos na aula 29, vou falar de triângulos. Então, primeira coisa é o vértice, que é o encontro dos dois lados adjacentes. Então, A é o vértice, B é vértice e C é o vértice. Representado sempre pela letra de forma desse jeito aqui. A distância, a medida do comprimento do lado, eu represento com um A minúsculo, tá vendo? Ó, o vértice B, aqui é a distância Bzinha. A distância, ela é medida da aresta. Então, este segmento de reta que une dois vértices é chamado de aresta. Tá? A aresta. Outra coisa importante é o lado perpendicular, se você chamar isso daqui de base, essa aresta aqui, se eu chamar de base, nós teremos a altura do triângulo, que é o lado perpendicular à altura, o lado perpendicular a uma base, tá? O lado, altura do triângulo. Também é a medida da aresta Hzinha. Tá? Não esqueça que vem até aqui no final, aqui. Pegou aqui na palavra, ó. Tem tudo isso é o H, tá? Ângulos internos de um triângulo qualquer. Eu vou chamar aqui de ângulo alfa, ângulo beta, ângulo gama. Vamos chamar aqui de gama, vamos chamar aqui de beta. Tá? Mais uma vez, se nós fizermos este lado aqui, paralelo ao lado BC, e aí segue aquela ideia anterior, se este lado ele é paralelo ao lado BC, né? Essa daqui é uma reta continuando aqui, nós temos aqui uma reta R, uma reta R e uma reta S. Vamos colocar aqui como reta R, reta R e reta S, tá? Reta S. Se elas são paralelas, né, este ângulo alfa é alterno interno desse daqui. Como já falamos em aulas anteriores, mas eu preciso repetir. Esse ângulo beta aqui, ó, é alterno interno deste aqui. Então nós vamos ver aqui, conseguimos medir que a soma dos ângulos internos, estes são os ângulos internos do triângulo, a soma resulta em 180 graus, tá? Então, alfa mais beta mais gama igual a 180 graus, tudo bem? Agora eu vou para os ângulos, isso daqui, soma dos ângulos internos. Então, somatório, vamos usar esse símbolo? Somatório dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Ângulos internos. Ângulos internos. Ficou claro, né? Tá? Somatório dos ângulos internos de um triângulo. Claro, sempre são 3. Ângulo externo. Agora, ângulo externo. Vamos escrever aqui. Ângulos externos. Que são isso? Que são esses ângulos externos? Se o ângulo interno é alfa, não era aqui o ângulo interno, alfa, gama e beta, os internos? Vamos chamar aqui de x, y e z, que são os ângulos que faltam para z, que falta para completar 180 graus aqui. Então, eu fiz o seguinte, aqui eu vou chamar aqui de, tá? Eu vou chamar aqui de z, x, y, z, tá? X, y, z, tudo bem? Então, os ângulos externos agora são esses daqui, ó. Então, eu tenho aqui um ângulo interno, o que falta para completar 180 é o ângulo externo, tá? Um ângulo externo. Tudo bem? Eu sei que gama mais z,
gama mais z é igual a 180 graus. Eu sei também que alfa mais x também é igual a 180 graus. Nós sabemos também que y mais beta é igual a 180. Somando, se nós fizermos um somatório das três equações, do lado direito resulta 540. Do lado esquerdo nós temos gama mais alfa mais beta, que nós sabemos que vai dar 180 graus daqui. Então eu ponho 180 graus. Né? Mais, aqui a soma desses ângulos externos, vamos chamar de E, a soma dos três, Z mais X mais Y. Na hora que eu jogar esse 180 para o outro lado, ele vai passar subtraindo. Aí nós vamos encontrar que a soma dos ângulos externos é 540 menos 180. Fazendo essa conta, o E vai dar 360. Eu usei de propósito esse E para você decorar que a soma dos ângulos externos sempre será igual a 360, tá? Sempre igual a 360. Vai ser sempre E300, a soma dos externos. E, só lembrando que a soma dos externos é esse aqui, né? Z mais X mais Y. Esses são os externos, né? Z mais X mais Y, tá? Ô, turma, então, classificação dos triângulos. Quanto aos lados de mesma medida, lados congruentes, é o equilátero. Então, este lado tem a mesma medida desse, a mesma medida desse. Então, eu tenho os três lados de mesma medida. Nossa! Os três lados de mesma medida, tá? Já o isósceles, ele tem dois lados adjacentes de mesma medida. Então, nós temos aqui, tá? Esses dois lados são congruentes, têm a mesma medida. E aí, uma característica interessante, tanto do isósceles como do equilátero, é que no isósceles, esses dois ângulos são congruentes, ó. Então, esses dois têm a mesma medida. Já no equilátero, os três têm a mesma medida. E como a soma dos internos é igual a 180, cada interno aqui vai medir 60 graus. Como nós já fizemos em trigonometria, né? Já fizemos e vamos continuar com trigonometria também, não vai acabar por aí. Nós trabalhamos com o seno, cosseno, tal, com o triângulo equilátero. Já o escaleno, ele tem os três lados com medidas diferentes. Então eu tenho aqui um escaleno, aqui ele mede 5, por exemplo, né? Aqui ele mede, vamos supor, né? Vamos supor, aqui tem uma medida 4, tá? Ó, 5 e 4. Claro que esse lado aqui não pode ser 9, né? Não pode somar, tem que ser, vai ser menor, se você pegar isso aqui e fizer, esse lado é menor do que 9. Então a gente pode pôr aqui, sei lá, 8. Tá, esse é um triângulo escaleno. Tá bom? Por exemplo, isso daí. Já o triângulo retângulo já é uma classificação quanto ao ângulo, ou quanto aos ângulos. Um ângulo mede 90 graus. Então nós temos aqui o chamado triângulo retângulo, que utilizaremos aí depois o teorema de Pitágoras, né? Então olha lá, esse é um triângulo que um dos ângulos mede 90. Então, já o acutângulo, todos os ângulos internos são menores do que 90 graus. Então, como eu havia falado, alfa, beta e gama, todos eles são menores que 90, tá? Já o obtusângulo, ele possui um ângulo maior do que 90 graus. Então, por exemplo, isso aqui, ó. Acontece uma coisa parecida com essa, em que este ângulo interno aqui passa a medir 120 graus. Tá vendo? Este ângulo aqui medindo 120 graus. Esse é um obtusângulo. Um dos ângulos internos é maior do que 90 graus. Ok. Ó, turma, a mediana é o seguinte. Temos aqui um triângulo,
um triângulo qualquer, a mediana é o segmento que parte de um vértice, por exemplo, aqui o vértice B, e vai encostar no ponto médio, ele toca pelo ponto médio. Então ele divide o segmento, um lado do triângulo, em dois lados de mesma medida, tá? Então a mediana, ela divide o lado oposto ao vértice em duas medidas iguais, quer dizer, divide ao meio, tá? Então esse aqui é um ponto médio. Este é o ponto médio do segmento AC, por exemplo. E esta é a mediana. Mediana. Beleza. O que é bissetriz? Bissetriz é quando eu tenho aqui no vértice B, vamos aproveitar o mesmo vértice, e aí o ângulo de vértice B, que é esse ângulo aqui, vamos chamar de beta, certo? Se nós dividirmos esse ângulo beta ao meio, então deixa eu fazer melhor aqui. Vou dividir ao meio isso aqui, vamos dividir esse ângulo beta ao meio, e aqui é o vértice B, continua aqui o vértice B. Dividindo ao meio, nós temos a bissetriz. Então, essa bissetriz... Nossa, ficou um pouco torto, né? Ó, essa bissetriz, ela dividiu esse ângulo aqui, o ângulo beta, em dois ângulos congruentes. Cuidado que nem sempre aqui vai pegar no ponto médio, não, hein? E essa medida aqui é uma medida X, aqui uma outra medida, vamos chamar de Y. Pode acontecer em alguns casos do X ser igual a Y. Aqui é a bissetriz. Essa, então, é a bissetriz. Divide o ângulo ao meio. Numa linguagem mais simples, né? E a altura? Você tem aqui um triângulo. A altura é... Você pega o vértice B, por exemplo, mais uma vez. Alugamos aqui o vértice B como exemplo. E aí eu vou traçar aqui uma perpendicular. Ó. Esta perpendicular ao lado oposto é chamado de altura. Numa aplicação mais prática, esse lado aqui vai ser chamado de base. E a altura é o lado perpendicular a uma base. Tá? Essas três medidas você precisa conhecer. Vamos continuar com semelhança de triângulos agora. Turma, antes de entrarmos, eu falei para vocês que eu ia entrar em semelhança de triângulos. Antes disso, vamos só praticar um pouquinho um exercício. Alfa mais beta. Ele quer que você calcule alfa mais beta. Aqui nós temos uma circunferência. Este ponto aqui é o centro da circunferência, né? Repare que esta medida aqui é o raio da circunferência. Vou chamar de R. Esta medida também é o próprio raio. E esta medida aqui também é o raio, né? Não é verdade? Então, olha que interessante. Nós temos aqui um triângulo isósceles. Olha só. Aqui também temos outro triângulo isósceles. Ó, temos dois triângulos isósceles aqui, tá vendo? Se este é isósceles, esta é a base, este ângulo também será beta. Se este triângulo é isósceles, este ângulo será alfa também. Logo, nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo resulta 180 graus. Então, o que eu faço? A alfa, 2 alfa mais 2 beta, né? 2 alfa mais 2 beta igual a 180. Né? Porque a soma tem que dar 180 graus. Logo, vamos dividir toda a equação por 2. Temos alfa mais beta igual a 90. Olha só, 90 graus. Isso significa que em qualquer situação que esse triângulo estiver, se nós puxarmos este ponto aqui para cá, por exemplo, e fazendo esta ligação, veja bem, fazendo esta ligação aqui, assim, este ângulo eu sei que ele é 90 graus.
O lado oposto, que seria o 90 graus, que a gente vai ver lá no Teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa, esse lado oposto, é o próprio diâmetro, tá vendo? Da circunferência. Então a resposta alfa mais beta igual a 90 graus. Turma, aqui os critérios de triângulos, quando os triângulos são congruentes, né? Quando nós temos dois triângulos, eu tenho dois triângulos congruentes se os lados forem congruentes. Então é uma congruência. Esta medida tem a mesma medida dessa, igual. Esta medida é igual a esta. E esta medida é igual a essa. Então eu digo que esses dois triângulos são congruentes. Tá? É uma congruência lado, lado, lado. Quando nós temos essa congruência aqui, esta agora a segunda aqui, que é lado, ângulo, lado, nós temos lado, ângulo, lado. O outro triângulo, mesma coisa. Lado, ângulo, é congruente. Esse ângulo é congruente a esse. E esta é uma outra congruência, é o nome que se dá. Congruência, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. A terceira, ângulo, lado, ângulo. Então é ângulo. Como é que eu desenho isso para eu enxergar? Ângulo, lado, ângulo. Ó, o outro triângulo, esse aqui, mesma coisa, ângulo, lado, ângulo, tá? Esses são semelhantes, ó. Esses daqui, semelhantes não, congruentes, tá? Congruência. Já o lado, ângulo, ângulo oposto é o quê? É lado, vou fazer aqui, ó. Lado, vamos separar isso aqui. Ó, lado agora, lado, estou fazendo esse, tá? Vou fazer aqui. Lado, ângulo, ó, lado é esse aqui. Ângulo e ângulo oposto. Ângulo oposto a esse lado aqui, tá? Ó. Então, lado, ângulo, ângulo oposto a esse lado. Aqui é a mesma coisa. O outro triângulo ele tem a mesma medida de um lado. Tem dois ângulos internos. Ó, esse ângulo interno é congruente a este. E este é congruente a este. Então, nós temos lado, ângulo, ângulo oposto ao lado que eu escolhi. Tudo bem? Por isso que é ângulo oposto. Turma, vamos pensar existe aqui uma propriedade muito importante, que é essa daqui, ó. Aqui eu tenho aqui um ângulo alfa, um ângulo interno alfa. Aqui um ângulo interno beta. Tá? E aqui um ângulo externo. Vamos chamar de E. Tá? Um ângulo externo. Tudo bem? Veja bem. Este ângulo interno aqui, podemos escrever como sendo 180 graus menos E. É ou não é? Então, não esqueça. Este é um ângulo externo. Muito bem. A soma dos ângulos internos, eu sei que resultam 180 graus. Então, a soma desses ângulos internos, vamos fazer aqui? Vai ficar beta mais alfa mais 180 menos o externo. Isso tudo, somando esses três, nós não temos que é igual a 180? Conclusão, 180 menos 180 vai dar zero. Passa o E para cá, passa para a direita, que estava subtraindo, passa somando, nós temos que o E é alfa mais beta. Então, o que acontece aqui, que a gente vai usar agora no exercício também? Que o externo é igual à soma dos internos não adjacentes. O que é isso? Adjacente é ao lado. Então, repare, ó. O externo é igual à soma dos internos não adjacentes. Entendeu? Vamos para um exercício agora, tá? Turma, olha que interessante. Ele quer que você calcule o x, né? Então, nós temos aqui este triângulo isósceles, repare aqui, e este ângulo também mede 25 graus, tá?
Ó, então nós sabemos que este, segundo o cálculo do ângulo externo que nós fizemos, é igual à soma dos internos não adjacentes, né? Então, este ângulo mais este ângulo vai dar aqui 50 graus. Como este triângulo ele é isósceles, este ângulo também vai dar 50 graus. Beleza? Olha lá. Só que este ângulo, precisa tomar cuidado que esse aqui não é externo, tá? Ó. Este ângulo aqui, ele mede 80, porque a soma tem que dar 180. Agora eu vou pegar esses três, ó. Vamos lá, vamos somar esses três. Então, x mais 80 mais 25 tem que dar 180 graus, né? Vamos colocar a unidade aqui, grau. Então, 180 graus. Repare que o ângulo externo, esse x não é externo, tá? Ai, desculpa. X é igual a 180 menos 80 passa subtraindo e o 25 também passa subtraindo. Beleza. Então, quanto que dá essa medida aqui do x? Vai ficar 100 menos 25, né? 75 graus. Tá vendo? 75 graus é a resposta. Né? Pronto. Xambala, xambala, e...